A gente vê muitos pregadores pregar o evangelho e em alguns, ou na maioria das suas pregações, e até nas orações, as pessoas ainda se pronunciam como se pronunciavam os profetas do Antigo Testamento. Deus de Israel. Eu pergunto para você, quantas vezes você já ouviu um pregador falar Deus da igreja? Deus da igreja, Deus da igreja. Quantas vezes você já viu um crente dar um glória na igreja e dizer assim, glória ao Deus da igreja, aleluia ao Deus da igreja? A gente escuta muito as pessoas falar Deus de Israel, Deus de Israel, Deus de Abraão, Deus de Isaac. Ainda estão usando a linguagem, ainda estão usando a retórica da antiga aliança, do Antigo Testamento. Ainda estão na linguística da lei, ainda estão usando a linguística do período do profetismo profissional. Nós precisamos mudar a nossa linguagem. Nós, para dar ênfase à igreja, nós precisamos, não que Deus não seja Deus de Israel, porque Deus foi o Deus de Israel, Deus atuou entre os israelitas, mas hoje a ênfase tem que recair sobre a igreja. É Deus da igreja, Deus dos apóstolos. É isso que a gente tem, é nesses moldes que nós temos que proclamar o Deus Todo-Poderoso. Mas, por incrível que pareça, lamentavelmente, a maioria dos pregadores prega mais sobre o Antigo Testamento do que o Novo Testamento. Eu não sou contra pregar o Antigo Testamento, eu não sou contra pregar lá a briga de Davi com Golias, e depois Davi matou Golias, Golias caiu por terra, e Davi levantou, e viva o Deus que deu vitória a Israel. E aí o pecador pergunta, e daí, o que isso serve para mim? Israel foi vitorioso porque Davi matou Golias, e o que isso serve para mim? Aí você prega lá a batalha de Gideão com os midianitas e tal, e Gideão acendeu as tochas e os midianitas se gladiaram, lutaram uns com os outros e morreram, e grande foi a vitória. E daí? E daí, o que isso vale para mim? Esses tipos de pregações são aquelas pregações do Evangelho da Prosperidade. Normalmente falando da vitória, porque hoje em dia só se fala em vitória, 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 mas às vezes a grande vitória não está na vitória. Às vezes a grande vitória está na derrota. A palavra derrota significa mudança de rota. Às vezes quando você sofre uma derrota, você muda. Você muda a sua perspectiva, você começa a olhar o outro lado da vida. Você começa a entender o trabalhar de Deus na sua vida. Quando você lê o capítulo 11 da carta aos Hebreus, o que você mais vê ali é derrota. Uns foram torturados, outros foram cerrados pelo meio, outros foram perseguidos, viviam proscritos. Mostra também vitória. Mas grande parte daqueles chamados de heróis da fé, lá mais na frente diz que eles foram vencedores. Mas em que aspectos nós somos vencedores? Aos olhos do mundo, Cristo Jesus foi o maior de todos os derrotados. Quando lá na cruz do Calvário ele se esvaiu, quando ele morreu lá como um desamparado, até nas suas palavras ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Aos olhos dos que assistiam aquele drama cruel, Cristo foi derrotado. Mas no plano de Deus, na missão que ele veio realizar aqui na terra, ele foi o maior de todos os vencedores. Porque quando ele rendeu o Espírito
espírito. Satanás foi derrotado quando ele entregou o seu espírito ao Pai. A cabeça da serpente foi esmagada para todo sempre e a morte foi vencida. A morte de Cristo matou a morte que matava os pecadores. É isso que nós temos que proclamar para o mundo. A mensagem do Calvário, vitória, não consiste somente em aparências externas. Vitórias consiste também em não ceder à tentação de Satanás. Vitória consiste também em não aceitar a oferta do mundo em detrimento de uma vida santa. Vitória consiste também naquilo que os cristãos dos primeiros séculos passaram, que aceitavam a morte, mas não negavam o nome de Cristo. Eles morriam vitoriosos. Aos olhos dos romanos, eles morriam derrotados, mas aos olhos dos anjos e do Senhor Jesus Cristo, ele morria vitorioso. Quando Estevão foi apedrejado aos olhos dos que ali estavam, Estevão foi derrotado, mas é dito que o Senhor Jesus Cristo o convidou para a sua glória, porque está escrito que ele diz: eis que vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à destra do Pai. Isso significa que o Senhor Jesus se levantou para dar boas-vindas ao primeiro mártir da fé cristã. Vitória consiste mais nisso do que neste evangelho da prosperidade, que vende uma mensagem de prosperidade terrena sem lembrar, sem dar a menor importância com o reino dos céus. Hoje em dia, muitos estão trocando o reino dos céus pelo reino da terra. E a mensagem do cristão deve, em primeiro lugar, falar sobre o reino dos céus. É verdade que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele promete nos abençoar aqui na terra. É verdade que o Senhor Jesus Cristo, ele promete nos dar uma vida próspera, uma vida sustentável, uma vida segura, uma vida abençoada. Mas é verdade também que nós sofremos por ele lutas e perseguições, e ele não prometeu para nós, em momento algum, uma vida bastarda, uma vida sem luta, uma vida sem perseguição, porque o evangelho é incompatível com os padrões deste mundo. O verdadeiro mensageiro de Cristo tem que entender isto, que o mundo nada espera dele, mas ele também nada espera do mundo. Esta grande incompatibilidade existe entre o mundo e o evangelho do Cristo. O evangelho do Cristo leva a mensagem da salvação, esperando que o mundo aceita. Mas se não aceitar, sobre eles está imposta a mensagem da condenação.